Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o nosso primeiro programa do ano de 2025. Portanto, seja muito bem-vindo ao novo ano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Reflexão em Vida. Esse programa é um programa devocional que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. A propósito, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E eu gostaria que você também compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Então, clica aí em compartilhar e envie para o máximo de pessoas que você puder para que nós possamos, nesta segunda-feira, alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje, como já disse, é o primeiro programa do ano de 2025 e nós vamos dar continuidade às nossas reflexões no livro de Provérbios. Hoje nós vamos concluir, inclusive, o capítulo 22. Capítulo 22 do livro de Provérbios é o texto que nós vamos ler a partir do versículo 17 e vamos então concluir a leitura desse capítulo e também a reflexão, tá bom? Provérbios 22 a partir do versículo 17 nos diz assim: preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou essa instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. A quem você tem seguido? Essa é a nossa pergunta da reflexão de hoje. A quem você tem seguido? Nós somos o reflexo, nós somos o resultado das pessoas com quem nós amamos, das pessoas com quem nós andamos, das pessoas com quem nós mais andamos, das pessoas com quem nós mais nos relacionamos. É muito natural que ao andar com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, a gente comece a falar como aquelas pessoas falam, agir como elas agem, pensar como elas pensam. Então, o que o texto está nos dizendo, em resumo, é que nós devemos ter muito cuidado com quem nós andamos, porque as pessoas com quem andamos naturalmente irão nos influenciar. Poderão nos desvirtuar ou poderão nos fazer crescer. Então, observe que os versículos 17 e 18 dizem assim: preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus mandamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Olha só, ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. O que o sábio está nos ensinando
é que nós devemos ter em nosso coração a sabedoria que vem de Deus através da sua palavra, para que os nossos lábios revelem essa sabedoria e possam influenciar aqueles com quem nós andamos. Um coração sábio se reflete em palavras de sabedoria. Tem gente que só fala bobagem, mas diz assim, mas o que importa é o meu coração. Ora, o próprio Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio da palavra, cheio da sabedoria que vem de Deus, cheio dos mandamentos do Senhor, cheio dos ensinamentos que vêm da palavra de Deus, isso vai se refletir nas nossas palavras, isso vai se refletir no nosso comportamento. Então nós precisamos guardar a palavra, guardar os mandamentos, guardar os ensinamentos no nosso coração, para que eles sejam vistos em nossas palavras e em nosso comportamento. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração é fazer com que essa palavra encontre morada e direcione os nossos pensamentos, as nossas emoções e, consequentemente, as nossas ações e as nossas decisões. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus, guardar os ensinamentos do Senhor no nosso coração. E é interessante, não é, que no versículo 18 ele diz assim, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Então aquilo que a gente guarda no nosso coração é exposto através dos nossos lábios. Então a palavra precisa ser guardada no nosso coração para que as nossas palavras revelem a sabedoria que vem do alto. No versículo 19, ele é muito claro e direto quando ele diz assim, quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso hoje dou essa instrução a você mesmo. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado? O nosso coração ele precisa estar fortalecido por essa confiança no Senhor. Essa confiança inabalável nesse Deus que é inabalável. Uma fé inabalável. Então, que nós possamos realmente confiar no Senhor, que nós possamos recorrer ao Senhor e reconhecer o Senhor como Senhor da nossa vida, como autor da nossa fé. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aí o texto continua, e a gente vai lá para os versículos 24 e 25, que diz assim, não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. O apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Veja como a palavra é clara em dizer que o meio pode influenciar, os relacionamentos podem nos influenciar, as pessoas com quem nós nos relacionamos, as pessoas com quem nós convivemos, elas podem influenciar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de agir. Por isso ele diz, olha, não ande com pessoas que ficam facilmente iradas para que você não se torne assim também. Não ande com pessoas que são agressivas, para que você também não se torne uma pessoa agressiva e você se torne vítima, se torne escravo das suas ações, escravo dos seus comportamentos. Nós precisamos andar com pessoas que nos edificam, que nos aproximam de Deus, pessoas que nos fazem crescer, pessoas que nos fazem ser cada vez melhor. E aí, eu volto à pergunta inicial do nosso programa de hoje. Com quem você tem andado? Quem tem sido a sua companhia? Quais são as pessoas
com quem você tem se relacionado, as pessoas que você tem dado ouvidos, as pessoas que têm influenciado nas suas decisões, as pessoas que têm influenciado nas suas escolhas, as pessoas que têm influenciado nos seus comportamentos. Quem são essas pessoas? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não permita que pessoas que não lhe fazem crescer, não lhe edificam, possam influenciar a sua vida. E aí a gente vai para o versículo 28, que tem também um ensino precioso. Quando ele diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Aqui tem algumas lições importantes. A primeira delas é sobre honrar o pai e a mãe. Honrar aqueles que nos trouxeram a vida. Honrar não é concordar com o que eles fizeram. Honrar não é concordar com a maneira como eles viveram, com as decisões que eles tomaram. Honrar é reconhecer a importância que eles têm na nossa vida. Então, honrar não é concordar. Honrar é reconhecer a importância que eles tiveram na nossa vida. Principalmente a importância de nos trazer a vida. De repente, eu estou diante de pessoas que o pai abandonou, a mãe rejeitou. E não é sobre o que eles fizeram. É sobre a importância que eles têm para que nos trouxesse a vida. Eles foram instrumentos de Deus para nos trazer a vida. Então, honrar é reconhecer a importância que eles tiveram na nossa vida. A segunda coisa que a gente pode aprender também com esse versículo é sobre reconhecer a maturidade daqueles que vieram antes de nós, a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. Eles já viveram mais que nós. Eles têm mais experiências, então possivelmente eles têm coisas a nos ensinar e nós precisamos aprender a aprender. Precisamos estar dispostos a ter um coração ensinável, olhar para eles não como pessoas atrasadas, não como retrógrados, mas como pessoas que já viveram, que têm experiências que nós talvez não tenhamos, que têm conhecimento que talvez não tenhamos e que podem transmitir sabedoria a nós. E por fim, quando ele diz não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram, que nós também não sejamos destruidores do legado que os nossos pais nos deixaram. Eu creio que todos nós aprendemos coisas importantes e nós precisamos reconhecer esse legado, receber esse legado e transmitir esse legado. Aqui vem uma coisa importante também. O que é que nós estamos deixando para os nossos filhos? Tem pessoas que se preocupam apenas em deixar a herança, quando na verdade a preocupação não deve ser de deixar a herança, deve ser de deixar um legado. A herança se destrói, legado não. Herança acaba, legado não. O legado se perpetua. O legado é transmitido de geração em geração. E aí, caminhando para o final da nossa reflexão, vem o versículo 29 que diz assim: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Olha, da plebe. Aquele que faz bem o que faz vai além do que possa imaginar. Aquele que faz bem o que faz vai além do que pode imaginar. Aqui vem uma lição preciosa de que nós devemos fazer muito bem aquilo que vem às nossas mãos para ser feito. Nós devemos fazer com excelência aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer, para que isso sirva de bênção na vida de outras pessoas, para que isso sirva de bênção também na nossa vida e nos torne a cada dia a nossa melhor versão. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos que nós tivemos a partir desses versículos que nós acabamos de ler, tá bom? Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas e vamos colocar diante de Deus. Estamos iniciando o ano, eu sei que muita gente tem planos, eu sei que você deve ter planos, você deve ter sonhos para esse ano e às vezes nós nos esquecemos de que os nossos planos, eles precisam ser consagrados ao Senhor. Às vezes nós fazemos planos e Deus muda esses planos, Deus traz situações que nós às vezes não imaginamos. Esse início de ano para mim foi muito desafiador, mas Deus tem sido gracioso.
E como é bom saber que, apesar das perdas, apesar das adversidades, apesar das situações que nós enfrentamos, nós temos um Deus que caminha conosco, um Deus que nos fortalece a cada dia, o Deus que está sempre ao nosso lado. As pessoas vêm e vão, mas Deus está sempre ao nosso lado. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui retomando o nosso programa. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder levar essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança. Obrigado pelo privilégio de poder conhecer o Senhor e saber que o Senhor cuida perfeitamente de nós. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família e por tantas vidas que o Senhor tem me permitido alcançar através da Tua palavra. Que a Tua bênção, Senhor, permaneça sobre todos e que o Senhor nos conceda um dia de bênção, um dia de paz, uma semana abençoada. Que tudo que façamos seja para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos, suplicando também ao Senhor a cura daqueles que estão enfermos, o ânimo para aqueles que estão desanimados, a tranquilidade e a paz para aqueles que estão aflitos, ansiosos, preocupados, e que o Senhor, Pai, dê também o consolo àqueles que se encontrem lutados. Continua cuidando, Pai, de cada pessoa, em cada lugar espalhado por essa face da terra. Oramos agradecidos pelo privilégio de conhecer e servir ao Senhor e de saber que o Senhor ouve e responde às nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Se você já compartilhou o link desse programa, compartilha com mais pessoas. E se você ainda não compartilhou, compartilha, por favor, tá bom? Deixa o seu like também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta.